Olá, é com grande satisfação que o Laboratório Gross, através do seu projeto Triple N, traz a atualização em neuroanatomia funcional. E nessa primeira parte dessa atualização, traremos 6 aulas: embriologia do sistema nervoso, introdução ao sistema nervoso, divisão do sistema nervoso, nervos periféricos 1, nervos periféricos 2 e a anatomia funcional do neurônio. A pessoa escolhida para trazer essas informações é a professora Diana Percy. A professora Diana tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciências da Saúde pela Fiocruz e é professora de Imunologia da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Acompanhe conosco agora a primeira aula. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou a professora Diana Percy e eu estarei aqui ministrando as aulas do projeto de atualização de neuroanatomia funcional idealizado pelo Laboratório Gross. Como o Maurício já mencionou anteriormente, a primeira aula vai ser sobre embriologia do sistema nervoso. Para a gente entender a anatomia do sistema nervoso, que é de fato ali a ideia principal, a gente precisa entender primeiro as bases embriológicas desse sistema. Eu sempre gosto, no início das minhas aulas, colocar os objetivos da aula, que eu acho que isso serve como um norte para a gente que está assistindo, ver se esses objetivos foram alcançados. Então, no final da aula, retorne a esses objetivos, releia e veja se você conseguiu alcançar ele. Se não alcançou, assiste a aula novamente. Alguma dúvida também pode entrar em contato, escreve nos comentários. Se inscreva no canal, claro, escreva nos comentários que a gente responde assim que puder. Então, os objetivos da aula é entender os estágios-chave do desenvolvimento embrionário relacionados à formação do sistema nervoso, explorar a complexidade do desenvolvimento embrionário do sistema nervoso e fornecer uma base sólida para entender a anatomia do sistema nervoso. Para a gente falar sobre a embriologia do sistema nervoso, a gente também precisa contextualizar alguns eventos anteriores. Então, considerando que houve a fecundação aqui do gameta masculino no gameta feminino, então teve a formação do zigoto, da célula ovo, essa célula vai sofrer intensa multiplicação, então lembrando que é de uma célula única, um unicelular, um organismo unicelular, vai gerar várias células, vai gerar todo o embrião. Então essas células têm um potencial mitótico absurdo. E aí até chegar no estágio de blastocisto. Esse estágio ele é muito importante porque é a estrutura embrionária que vai se implantar no endométrio uterino. Então aqui, mostrando o blastocisto já próximo aqui à parede do endométrio do útero, o que a gente observa aqui, A gente já vê rodeado aqui nesse blastocisto uma camada de células chamada de citotrofoblasto, que já são as células diferenciadas da camada de trofoblasto. Aqui em cima a gente observa o sincício trofoblasto, que vai ser a camada de células que vai se adentrar à parede do endométrio. Aqui a gente observa os embrioblastos, que vão se diferenciar no epiblasto, que a gente vai ver mais pra frente, e nessa camada fininha aqui, amarelo, o hipoblasto. Isso está acontecendo entre a primeira e a segunda semana de embriogênese. Nessa figura, a gente já está vendo o blastocisto já dentro do endométrio, já implantado. Então, ele já está ali pronto para se desenvolver. Então, a gente já vê um sincício trofoblasto bem grande aqui e um disco embrionário bilaminar. O que seria esse disco embrionário bilaminar? É uma camada duas lâmina, então uma camada de células. Então a gente tem uma camada superior do epiblasto e uma camada aqui inferior do hipoblasto. Agora vamos pegar essa parte aqui e vamos aumentar de tamanho, tá? Vamos dar um zoom nela. Então o que a gente vê aqui? O disco embrionário bilaminar, epiblasto e hipoblasto. E aí essas células aqui, tá vendo? Aqui elas são menorzinhas, aqui elas já são maiores. O que vai ser essa parte aqui do embrião, Ele vai formar a placa pré-cordal, também chamada de membrana orofaríngea. Então essa estrutura aqui, ela dá um indicativo da região cefálica, da onde vai se formar a parte oral e, consequentemente, a região encefálica.
Então tá aqui o epiblasto, o hipoblasto. À medida que essas células vão se diferenciando, elas vão se diferenciar em ectoderma, na linha primitiva e no endoderma. Lembrando que o ectoderma é que vai ser o tecido, né, o grupo de células, é a partir do ectoderma que vai diferenciar o sistema nervoso. Então, o ectoderma ele não só diferencia o sistema nervoso, uma das coisas é o sistema nervoso. Então, a partir da linha primitiva, a gente tem o mesoderma, o endoderma e o mesoderma extraembrionário. Então, a gente, nessa aula, vamos lembrar sempre que é a partir do ectoderma que vai dar origem ao sistema nervoso. Aí, vamos relembrar, então, a linha primitiva. Isso são eventos anteriores, ainda não está relacionado diretamente com o sistema nervoso, tá? Então, a linha primitiva, ela está sendo formada aqui bem no meio do embrião. O que é a linha primitiva? É um conjunto de células, né, a partir do ectoderma, que vai começar a se diferenciar e começar a ter uma direção para a porção medial do embrião, tá? Aqui no meio do embrião. Quando ele chega no meio, forma-se o nó primitivo. Essa linha primitiva, então, se interrompe. Aí, digamos que a gente fez um corte aqui nesse embrião e agora a gente está olhando de cima, tá? Então, um corte transversal e a gente está olhando aqui de cima. Então, tá aqui, ó, a linha primitiva, o nó primitivo, a fosseta do nó primitivo, né, onde vai ser formado o nó primitivo, e aqui as outras estruturas. Nesse momento, as células aqui do ectoderma começam a se diferenciar. Lembra? Essas células elas estão em potencial mitótico absurdo. Então, todas as células vão estar ali em intensa diferenciação. Tanto diferenciação de função, quanto multiplicação mesmo. Elas vão estar multiplicando, aumentando de tamanho. E aí, com essa multiplicação, é que é formado o fenômeno chamado de gastrulação. O que é gastrulação? É a formação, é a conversão, na verdade, né, do disco embrionário bilaminar para um disco embrionário trilaminar. Então, ele deixa de ter 2 lâminas e passa a ter 3 lâminas. Endoderma, mesoderma e ectoderma. Então, o que seria essa gastrulação, né? Aqui nessa figura a gente consegue ver bem. Aqui está o ectoderma, em azul, o mesoderma, em rosa, né, vermelho, rosa, e o endoderma aqui, essa camada de células amarelas, tá? Disco trilaminar. E uma coisa interessante também aqui, que eu até destaquei, é a formação da notocorda. A notocorda vai ser uma estrutura muito importante aí para o sistema nervoso. Agora a gente vai dar um zoom aqui nessa região, tá? Nessa camada de células aqui superior do ectoderma, porque lembrando, é a partir do ectoderma que é formado o sistema nervoso, e a gente vai olhar essa camada de célula superior aí. E aí agora sim, a gente já está entrando no processo da embriogênese do sistema nervoso. Só vou voltar aqui rapidinho. Olha aqui, gente, 3ª e 4ª semana de embriogênese. É muito no início da embriogênese. Logo no início, o sistema nervoso já está sendo formado. Muitas das vezes a mulher nem sabe que está grávida, tá? E esse sistema nervoso ele já está sendo formado. Então, o primeiro passo específico ali na formação do sistema nervoso é a neurulação. E o que é a neurulação? É o processo de formação do tubo neural, que é a estrutura que vai dar origem ao sistema nervoso central. Sistema nervoso central, esse, encéfalo e medula espinhal. Então, lembra que eu dei o zoom naquela parte inicial lá? Então, tá aqui, ó. Então, o que a gente está vendo aqui? Uma camada mais espessa de células, as células estão se multiplicando ali, e a gente começa a ver, ó, uma invaginação, uma depressão, tá? Dessa camada de células, chamada então de sulco neural. A partir do momento que está ocorrendo essa invaginação, a crista neural, ela vai ficando para cima, tá? Aqui, ó. Para cima. E aí isso aqui, essa invaginação, forma essa prega neural. Agora a gente vai ver outras figuras que vão dar
mais sentido para isso que eu estou falando. Então, aqui, ó, a invaginação se formando, as cristas neurais aumentando, né, se elevando, e elas, então, se aproximando aqui para formar a prega neural. Até que chega um momento que essa estrutura aqui, ela se destaca do ectoderma, se destaca dessa outra estrutura que era a crista neural e fica 3 coisas diferentes. Então, aqui o ectoderma como era, a crista neural e o tubo neural agora já fechadinho, tá? E aqui dentro o canal neural. A partir do momento que esse embrião vai se desenvolvendo, essa crista, ela se divide. E aí ela fica uma para cada lado e vai dar origem, né, ao gânglio espinhal. Nessa figura aqui, só para a gente ver as outras estruturas juntas, né? Então, tá aqui a camada de ectoderma se juntando, então ela tá quase se fechando aqui, ó, né? Ainda não se fechou, então a gente ainda não vê a crista neural sendo formada. A camada aqui de mesoderma, que também já se diferenciou, não é como era antes, então a gente vê a presença dessa estrutura aqui chamada somito, que vai dar origem ao esqueleto, as costelas, na verdade, e a camada aqui de endoderma aqui logo abaixo. Então, esse tubo neural, né, do sistema nervoso central, ele vai se alongando. À medida, né, que o embrião vai se desenvolvendo, essas pregas neurais, elas vão se fechando e ele vai, ó, se alongando, tá? Então, formando um embrião mais alongado. E aí, cada uma dessas pregas aqui vão se fechando e formando, então, o tubo neural. E olha que interessante, lembra que a linha primitiva estava sendo formada para formar o processo de gastrulação? Quando essas pregas neurais vão se fechando, a linha primitiva ela vai regredindo, tá? Aí aqui só uma figura para a gente ver, né? Sempre as pregas neurais vão se formando do meio, né, para as extremidades, então tanto a extremidade caudal como a extremidade cefálica ali. Aí aqui, né, parte dessa estrutura fechada, aqui já quase. E aí quando ela tem essa abertura aqui nas pontas, é chamada de neuróporo. Então esse é o neuróporo caudal e esse é o neuróporo cefálico. Aqui é uma figura de microscopia eletrônica de um embrião de 3 semanas, a vista dorsal, então a gente está vendo as costas do embrião. E aqui um embrião já com 28 dias, né, cerca de 4 semanas, já aí com todo o seu tubo neural fechado, né, ainda não está formado totalmente, mas fechar, pelo menos já todo fechadinho, né, o neuróporo caudal e cefálico já todo fechado. Bom, o tubo neural, né, ele também forma, né, a medula espinhal. Ele também vai ter a função de formação de medula espinhal. E aí, o que acontece aqui? Essas células que estão aqui no tubo, elas são células chamadas de neuroepiteliais e são células ditas como células-tronco, né, do sistema nervoso. Então, o que são as células-tronco? São aquelas células que têm capacidade de se diferenciar em várias células, tá? Então, elas começam a se multiplicar, se diferenciar em outras células, inclusive nas meninges espinhais, que mais para frente, né, mais para frente no desenvolvimento embrionário, vai se diferenciar na dura mater e nas leptomeninges, que se divide em pia mater e aracnoide. Então, nessa formação da medula espinhal, né, a partir do tubo neural, o que a gente tem aqui? Então, no embrião de 6 semanas, a gente vai ter a formação da placa alar e da placa basal. A placa alar, que vai dar origem, né, aos neurônios sensitivos, e a placa basal aos neurônios motores, tá? E aqui a gente começa, né, a gente vê um sulco, uma região chamada de
de sulco limitante. Observem que à medida que esse embrião vai se desenvolvendo, esse sulco ele vai diminuindo, ficando mais parecido com a medula espinhal que a gente conhece, tá? Então, com uma região bem pequenininha ali de abertura. E aí essas paredes, elas vão se espessando, então as células vão se multiplicando e espessando essa parede, formando uma estrutura com muito mais células ali. E o tubo neural, né, durante esse desenvolvimento do tubo neural, como eu falei para vocês, ele está acontecendo muito no início da gestação. Então, muitas das vezes, a mulher nem está preparada para aquela gestação. E pode acontecer de ter alguns defeitos, né, no tubo neural, que vai culminar em algumas patologias. A patologia mais bem conhecida, né, é a espinha bífida. Então, a gente tem a espinha bífida curta, quando ela não está exposta, né? Ela é uma espinha bífida oculta, e aí pode ter um tufo de pelos ali na região ali das costas. A gente tem a meningomiocele e a gente tem também a mielomeningomiocele, tá? São as 3 patologias mais comuns a partir do defeito do tubo neural durante a embriologia desse tubo neural. Então, é um defeito no fechamento desse tubo, tá? Ele não é fechado de forma correta e aí acaba tendo esse extravasamento, né, dessa região da medula. Bom, a partir do tubo neural também, então a gente falou que desenvolve a medula espinhal e vai desenvolver também vai desenvolver também o encéfalo, tá? E aí, como é que é esse encéfalo primitivo? Então, primeiro, tem vesículas encefálicas primárias. Então, a gente vai ter o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo, aqui na região superior do embrião. Essas 3 vesículas primárias, né, que eu acabei de falar, elas vão se diferenciar em 5 vesículas secundárias, que são quem? Telencéfalo. Então, a partir do prosencéfalo, ela se diferencia em telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo continua mesencéfalo mesmo. E o encéfalo posterior, também chamado de rombencéfalo, se diferencia em metencéfalo e mielencéfalo. Então, essa estrutura aqui é que vai originar o encéfalo, tá? Toda aquela estrutura ali na região, né, craniana dos seres humanos. E aí essas vesículas secundárias vão derivar, né, alguns tecidos, algumas regiões, que a gente eu coloquei aqui no slide, mas eu vou abordar mais especificamente aqui durante a aula, tá? Então, aqui só para a gente ver, né, uma visão, um desenho esquemático de um embrião com 6 semanas, aqui com a medula espinhal, também com os neuróporos já fechados, mas ainda não está totalmente pronta, e já aqui a região do encéfalo sendo formada com as vesículas que a gente acabou de abordar. Bom, agora vamos falar do encéfalo propriamente dito, tá? Então, a gente vai falar de cada né, dessas vesículas, né, de cada uma dessas estruturas, e começando pelo mielencéfalo. O mielencéfalo ele vai formar o bulbo e a porção inferior do quarto ventrículo. Então, né, a gente está aqui vendo esse encéfalo primário, né? E aí, digamos então que a gente fez um corte aqui, nessa região aqui, né, mais próxima aí à medula, e agora a gente está olhando, né, de forma transversal esse corte. Então, o que a gente vê aqui? Os núcleos, né, o núcleo cuneiforme, que vai dar origem aos neurônios sensitivos, as pirâmides aqui embaixo, em azul mais escuro, não sei se está aparecendo forte, mas está um pouco mais escuro aqui, que vai dar origem aos neurônios motores. Um pouquinho mais para cima, a gente consegue enxergar outras estruturas, ó. A gente consegue enxergar as regiões aqui com funções aferentes, né, que vão dar origem aos neurônios sensitivos. Aqui a região que vai originar a parte inferior do quarto ventrículo. E aqui
as porções dos nervos eferentes, que vai dar origem aos neurônios motores. E também o plexo coroide, que vai dar origem ao líquor, né? O líquido cefalorraquidiano. Agora, o metencéfalo, né? Lembrando que eles são vesículas a partir do rombencéfalo. Então, o que a gente está vendo aqui? Então, a mesma figura, só que agora o corte estava aqui, na outra, né? Esse corte agora está um pouco mais acima. Então, cortamos aqui e estamos olhando de cima, né? Então, aqui a gente está olhando a parte de cima, aqui parte superior do quarto ventrículo. Alguns nervos eferentes e aferentes. E a gente começa a observar aqui, né? A formação da ponte, a formação do cerebelo, tá? Regiões ali importantes e a porção superior do quarto ventrículo, regiões importantes ali do encéfalo. O mesencéfalo, ele não vai ter subdivisão, né? Desde a vesícula primária para a secundária, o mesencéfalo é mesencéfalo. Então, ele vai formar o mesencéfalo e o aqueduto cerebral, que é aquela comunicação do quarto ventrículo com o terceiro ventrículo. Então, o que a gente está vendo aqui, né? Imaginamos um corte. Então, na D, a gente está vendo corte aqui, nessa região, um corte transversal. Então, a gente está vendo o aqueduto cerebral, que está fazendo essa comunicação entre os ventrículos. A substância negra. A gente vê aqui na E, um pouco mais acima, os colículos superiores e o núcleo oculomotor também, que vai, né, origem a parte de ocular. E no prosencéfalo, que vai ser a parte mais superior, que é dividida em telencéfalo e dienencéfalo, a gente vai falar primeiro do telencéfalo, que vai dar origem aos hemisférios cerebrais e aos ventrículos cerebrais, e o diencéfalo, que vai dar origem ao tálamo, hipotálamo, hipófise e o terceiro ventrículo. Então, aqui, né, a gente está vendo o telencéfalo, aqui, que é essa estrutura um pouco maior, e o diencéfalo, que é essa estrutura aqui, e fizemos um corte aqui para a gente olhar a nível de tecido, né, e células ali, o que está acontecendo. Então, a gente vê aqui o terceiro ventrículo, né, que está sendo comunicado com o quarto a partir daquele aqueduto que eu falei anteriormente. A gente já começa a ver a formação do tálamo e também do hipotálamo aqui. Uma coisa interessante que é legal de informar, né, é que a partir do diencéfalo que é formado, que é desenvolvido a hipófise, ou pelo menos parte dessa hipófise, né? Então, uma parte dela vai ser desenvolvida a partir do diencéfalo e outra parte vai ser desenvolvida a partir das células do estomodeu, tá? Então, à medida que o embrião vai se desenvolvendo, né, essas estruturas elas vão se aproximando e então a hipófise é formada, então parte dela vem como origem o diencéfalo. Agora o telencéfalo. O telencéfalo ele vai sendo formado, né, à medida que ele vai aumentando, se espessando, ele vai abraçando o diencéfalo. Tá vendo? Aqui a estrutura menorzinha e ele vai sendo formado, essas células vão abraçando aqui o diencéfalo, então aqui a gente vê o terceiro ventrículo, o forame interventricular, né, que é o canal de comunicação entre esse terceiro ventrículo e os ventrículos laterais. Então, aqui a gente está vendo o telencéfalo, né, já com praticamente quase que todo formado ali, né, esse telencéfalo. Então, já vendo aqui o cerebelo e as outras regiões. E aí, a partir desse corte aqui, a gente consegue ver os planos coroides, que vão formar o líquor, né, o líquido cefalorraquidiano. E já aqui, ó, essas estruturas, esses ventrículos laterais, já abraçando aqui o dielencéfalo que está aqui embaixo. Então, à medida que esse encéfalo ele vai se desenvolvendo, né, ele vai aumentando, se espessando, formando mais células e ele vai se dobrando. Então, vai formando sulcos,
né, estruturas ali que vão formando os sulcos e ele vai se dobrando para garantir o espessamento desse encéfalo. Então aqui, quando o embrião já está formado, mas claro, esse encéfalo continua se desenvolvendo, o que a gente vê são já os ventrículos laterais, aqui, né, o par de ventrículo. A gente consegue ver o forame interventricular, que vai fazer esse canal de comunicação. O quarto ventrículo aqui, o aqueduto do mesencéfalo, que também se comunica com o terceiro e o quarto ventrículo. Bom, então o que a gente também tem que comentar é a formação do sistema nervoso periférico, né? Então, até o momento, a gente está falando do sistema nervoso central, que é originado a partir do tubo neural. A crista neural, que é essa estrutura aqui mais acima, que depois é dividida, que a gente viu no outro slide, é ela que vai dar origem ao sistema nervoso periférico. Então, as células da crista neural que vão se diferenciar em melanócito, vão se diferenciar nos gânglios, né, gânglios motores, vão se diferenciar nos neurônios, nas células de Schwann, células satélites. Nós teremos aulas específicas para cada um desses componentes, então não vou entrar, né, a me aprofundar nessas células. É só para vocês terem a noção de que é a partir da crista neural que é formado, então, todo o sistema nervoso periférico. Além disso, né, além de formar todos aqueles gânglios e aquelas células, eles também formam os nervos cranianos, que também teremos aulas específicas desse assunto. Então, tanto os nervos somáticos eferentes, dos arcos faríngeos e os sensoriais especiais. Então, nas aulas específicas dos nervos cranianos, a gente vai abordar e aprofundar mais esse assunto. Bom, quero compartilhar com vocês as referências, então todas essas figuras foi retirado do livro do Moore. Tem conteúdos adicionais, tem alguns vídeos, algumas animações no YouTube que eu estou indicando aqui para vocês assistirem, que acho que são bem informativos. Chegamos no fim da primeira aula, quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Aguardo vocês na próxima aula, que vai ser sobre introdução do sistema nervoso. E não esqueça de se inscrever no canal para serem notificados a partir dos próximos vídeos que virão. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde mais para frente. Obrigada!